momento da sessão que se segue, pedimos por favor que desligue o seu microfone e o vídeo. Lembramos que a sessão será gravada e que terá uma duração entre 30 a 45 minutos. Poderá utilizar o chat para colocar as suas questões em direto, que serão respondidas ao longo da sessão. Caso alguma questão fique por responder devido a restrições de tempo, iremos recolhê-las e responder posteriormente por e-mail. Fique atento às nossas redes sociais e conheça o calendário das nossas sessões Chico Next to You. Descubra mais e inscreva-se em chico.pt. Obrigada por estar connosco. Desejamos-lhe uma boa sessão. Chico Next to You, longe, mas juntinhos. O projeto Next to You é um prolongamento da nossa missão de acompanhar mães, pais, bebés e famílias desde o primeiro dia. Sabemos quão desafiante é a aventura da parentalidade e, mais do que nunca, mantemos-nos empenhados em apoiar o dia-a-dia de todas as famílias, oferecendo a nossa paixão e experiência para tornar esses momentos o melhor possível. Queremos estar onde sempre estivemos, onde há um bebê. Por isso, vamos fazer chegar até a si os conselhos dos melhores especialistas através de workshops gratuitos online com diferentes especialistas e profissionais de saúde. Para o bom funcionamento da sessão que se segue, pedimos por favor que desligue o seu microfone e o vídeo. Lembramos que a sessão será gravada e que terá uma duração entre 30 a 45 minutos. Poderá utilizar o chat para colocar as suas questões em direto, que serão respondidas ao longo da sessão. Caso alguma questão fique por responder devido a restrições de tempo, iremos recolhê-las e responder posteriormente por e-mail. Fique atento às nossas redes sociais e conheça o calendário das nossas sessões Chico Next to You. Descubra mais e inscreva-se em chico.pt. Obrigada por estar connosco. Desejamos-lhe uma boa sessão. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, eu quero agradecer em meu nome e em nome da Clínica Medilife Foz, onde trabalho, o convite da Chico para ajudar os pais e mães que se juntaram a nós na sobrevivência que será, que é preciso para a gravidez até o primeiro dente. Vou-vos levar nesta aventura, ajudar-vos. E como foi dito, no final responderei às perguntas que tiverem. O meu nome é Sofia Trindade, sou médica dentista, especializada em ortodontia, com diferenciação em odontopediatria, mas a minha prática é quase exclusiva de ortodontia. E, acima de tudo, penso que a parte mais importante do meu currículo e que me pôs realmente à prova, acima de tudo, foi ser a mamã do Luís. O Luís é o meu filho, tem 2 anos e, portanto, eu passei a realidade que é passar por a nascença de 20 dentes. O Luís está agora a terminar a dentição, por isso está bem fresquinha a memória desses tempos. Eu vou-vos levar numa viagem desde a gravidez até o nascimento do dente. A parte da gravidez falarei mais sobre a parte da grávida e do que é que ela vai passar durante a gravidez, e depois vamos falar sobre a amamentação, sobre os cuidados até na alimentação adaptada, vamos falar sobre biberões, sobre chupetas, sobre o desenvolvimento da cavidade oral, como aliviar a erupção dos primeiros dentes, como higienizar os primeiros dentes e, por fim, vamos falar sobre a primeira consulta de medicina dentária do bebê. Pronto, eu sei que tenho grávidas presentes. Antes de mais, parabéns a todas. Espero que estejam a correr tudo bem. Espero que esteja a ser uma boa gravidez, às vezes não é, mas é uma altura de dúvidas, é uma altura de aventura, é a primeira parte da aventura e muitas vezes surgem muitas dúvidas sobre a parte de medicina dentária, se os tratamentos dentários são possíveis, e muitas sentem alterações na cavidade oral. Portanto, posso fazer tratamentos dentários durante a gravidez? Sim, podem e devem. A mãe não deve passar por nenhuma dor nem nenhum mal-estar, porque isso vai prejudicar o bebê.
Eu sei que por vezes as maiores dúvidas são sobre se podemos utilizar todos os materiais dentários, e podemos, e se pode usar anestesia, este se calhar é o maior medo. E sim, a anestesia própria que nós damos durante a gravidez é a mepivacaína, por norma, não havendo alergias, e estamos preparados para atender qualquer grávida numa urgência que seja necessária. Outra grande dúvida durante a gravidez são os raios-x, que podem ser feitos se necessário. Normalmente os médicos dentistas acabam por optar por não fazer em geral, às vezes coisas que fazíamos por rotina, mas se é necessário um raio-x para um bom diagnóstico e um bom tratamento de um caso, deverá ser feito, e a mãe pode estar tranquila, porque hoje em dia as radiografias já são feitas com sensores digitais. Isso quer dizer que a radiação é mínima e nenhuma grávida faz uma radiografia sem estar protegida por um avental de chumbo para proteger a mãe e o bebê. Vamos falar de timings de consultas. Não será o primeiro trimestre, não será o melhor, se estamos a falar, se não for uma urgência. Se for uma urgência, vão quando precisarem de ir. Sendo uma consulta de rotina, o primeiro trimestre não será o ideal, é uma altura muito importante para o desenvolvimento do bebê e não queremos stress da mãe. Se a consulta de medicina dentária é um ponto de ansiedade para a mãe, não deverá ir no primeiro trimestre, além de que muitas mães estão num estado de muito cansaço e de enjoos. O terceiro trimestre também não é o ideal, pelo mesmo motivo do stress, mas também pelo grande desconforto físico e de ter que ser deitada de barriga para cima, e o peso às vezes já é muito desconfortável, além das idas à casa de banho, que por vezes são um problema. Portanto, se não é uma consulta de urgência e se podem escolher quando é que querem fazer a vossa consulta de rotina, o segundo trimestre é a altura ideal. Então, durante a gravidez, muitas mulheres vão sentir mudanças na cavidade oral. Isso acontece devido a uma alteração da irrigação periférica da gengiva e um aumento da prostaglandina 2, que são mediadores inflamatórios. Isso vai fazer com que muitas mulheres passem por gengivites recorrentes durante a gravidez. Devem procurar na mesma o dentista para controlar e conter o problema, e que não passe de uma gengivite para uma periodontite. As periodontites já há infecção e não só inflamação, e provoca perda de tecido periodontal, que é o tecido do suporte do dente, ok? Portanto, a periodontite já tem muito trabalho científico por dentro e por trás, e nós sabemos que infelizmente está associada a alguns problemas com o recém-nascido. Pode provocar baixo peso do recém-nascido, atraso do crescimento fetal e partos prematuros. Portanto, mamães, se têm problemas das gengivas, se estão a ver que estão a sangrar muito das gengivas, por favor, procurem os vossos dentistas para conter o problema o mais rápido possível, para que não afete o bebê. Mesmo assim, que cuidados então que devemos ter durante toda a gravidez para evitar que isto se torne um problema, estes problemas gengivais? Como sempre, escovagem após as refeições, de preferência com uma escova suave para não ser agressiva para a gengiva. Usar uma pasta dentífrica sempre com flúor, ok? Não usem pastas, isto é geral, não é por causa da gravidez. O flúor é o componente químico que está mais estudado na medicina dentária, e está provado que é o único componente que pode ajudar na prevenção da cárie dentária e resolução, está bem? Se ainda estiver num caso, numa parte inicial, pode mesmo regredir a cárie. Portanto, se o problema do sabor, se houver náuseas associadas, por favor, vão experimentando vários sabores. Já há mesmo muitos tipos de pastas, desde que tenham flúor, escolham a que for a mais indicada e a mais confortável para vocês.
Usar o fio dentário à noite, isto para não ficar com comida e placa bacteriana entre os dentes, principalmente, não é? Para que então não exista um meio ambiente que faça com que possa se formar cárie e a gengivite possa passar para uma periodontite. Os alimentos açucarados, não vou dizer para não tomarem, obviamente, e para não comerem, deve ser no seu tempo ideal. Idealmente devem ser às refeições principais, ou seja, almoço e jantar. Isto porque simplesmente normalmente estão associadas a uma escovagem após e assim o açúcar não fica nos dentes durante muitas horas e não causa tantos estragos. Infelizmente, muitas mulheres passam por episódios de vómitos durante a gravidez e não sei se estão informadas ou não, mas apesar de eu saber que apetece, não se deve escovar os dentes imediatamente após o vómito, porque vai ser demasiado agressivo, há um ambiente demasiado ácido na cavidade oral e vai ser demasiado agressivo para o dente a escovagem. Portanto, nesse momento, fazer um bochecho com um elixir que contenha clorohexidina. Se tiverem dúvidas no que usar, perguntem aos vossos dentistas. E só meia hora depois é que podem mesmo escovar, ok? Por isso aguentar um bocadinho. E por fim, então fazer consultas de rotina, mesmo que não tenham queixa nenhuma, procurem o vosso dentista durante a gravidez para prevenir ou para simplesmente apanhar algum problema antes que se torne algo grave e chato de se tratar numa fase, por exemplo, no terceiro trimestre. Muitas grávidas que são seguidas no SNS até têm direito ao cheque dentista, que é exatamente para termos este cuidado na gravidez. Existe mesmo o que nós chamamos de consulta da grávida. Isto é uma consulta que esta pode ser feita se calhar no último trimestre, porque é uma consulta informativa apenas. Não é de tratamento, é só para informar a mãe e para basicamente tudo o que vamos falar hoje nós conseguirmos adaptar à pessoa e ao estilo de vida de pessoa e aconselhar na amamentação, no tipo de alimentação adaptada se for necessário, biberões, chupetas, como cuidar dos primeiros dentes, como introduzir alimentação sólida e promover a melhor mastigação do bebê e também para informar sobre a transmissão de doenças orais. Porque não podemos esquecer que a cárie dentária e a periodontite são doenças infecciosas, são doenças bacterianas e, portanto, papás e mamãs, ter cuidado nos beijinhos com o bebê se têm estes problemas ativos, podem passar estas bactérias para o vosso bebê. E pronto, então chega o dia em que nasce o nosso bebê e tudo muda e se tudo correr bem, vamos poder amamentar. Normalmente é este o seguimento, se possível, poucos minutos às vezes após o nascimento, o bebê vai procurar a mãe e vamos alimentá-lo e acalmá-lo, dar-lhe as boas-vindas. Não há segredo nenhum em que o leite materno é o alimento mais completo para o nosso bebê, ele adapta-se literalmente a cada fase de crescimento do bebê, mas a amamentação é muito mais do que isso, promove muito mais do que além da alimentação. Na parte de medicina dentária é crucial para o desenvolvimento correto da cavidade oral e craniofacial, ok? A amamentação vai ajudar com que, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo do que é que acontece na cavidade oral do bebê enquanto estamos a amamentar. Ou seja, há uma elevação da língua que permite que esta é a posição correta da língua. O bebê tem que treinar o movimento e tem que puxar o leite e isso vai fazer com que exista um exercício de todas as estruturas orofaciais e para que elas se desenvolvam ao longo do tempo. Isto também vai promover um selamento labial ótimo, a respiração nasal. A respiração nasal é, se calhar, a parte mais importante de tudo isto. Falem também com as enfermeiras que vos acompanharem após o parto,
sobre a lavagem nasal, porque se o nariz estiver obstruído, isto é um ciclo, ou seja, se o nariz estiver obstruído, a amamentação não vai acontecer corretamente, portanto, é um ciclo. Tudo tem que estar livre para o bebê poder fazer o exercício que tem que fazer. A síndrome do respirador oral traz uma hipotonia dos músculos faciais e, portanto, não vai haver, se não há função muscular, não vai haver desenvolvimento orofacial correto. Isso não vai levar a que não exista uma mastigação correta ou uma deglutição correta e, por fim, a oclusão dentária também não se vai equilibrar e não vai ser uma oclusão dentária normal, ok? A amamentação é um desafio e quem já é mãe e tentou sabe, quem não é, de certeza que já ouviu falar. A amamentação é 90% de determinação e 10% de produção de leite. Mas o que não falta, nós vivemos numa fase maravilhosa em que não faltam profissionais para ajudar a mulher na amamentação, desde enfermeiras, consultoras de amamentação, médicas dentistas, obstetras, médicas de família que podem vos ajudar. Portanto, se for um problema, peçam ajuda. Obviamente que por vezes não é possível e também não há problema, nós queremos é alimentar os nossos bebés e hoje em dia já conseguimos quase imitar o peito, não é o ideal, mas é possível e vai correr tudo bem também. Aí temos que, seja leite materno retirado através de bomba ou leite adaptado, vamos ter que escolher um biberão. E então o que é que devem procurar num biberão para um recém-nascido? Principalmente para os 3 meses, muito importante. Uma tetina anatómica, o que é que isso quer dizer? Estamos a falar de uma tetina que imita o mamilo dentro da boca do bebê na amamentação, portanto é muito fininha na base e mais grossa na ponta. Idealmente para os primeiros 3 meses ela deve ser reclinada, isto porque não é preciso inclinar tanto o biberão e assim não irá sair tanto leite, porque acima de tudo com o biberão nós queremos imitar a amamentação, ou seja, o bebê tem que puxar leite, ele não pode simplesmente cair na boca, ele tem que puxar e conseguir ser ele a controlar o fluxo. Portanto, tetinas inclinadas ajudam nisto e também tetinas que sejam de fluxo lento. As válvulas anticólicas já estão presentes em todos os biberões da Chico. Nem todos os bebés têm cólicas, mas mesmo assim nós não queremos incorporação de ar excessiva nem a amamentação não vai acontecer e durante o biberão também não queremos que aconteça. As tetinas podem ser de silicone ou aquelas amarelas de borracha. Ter atenção que as de borracha abrem fissuras muito, muito rápido, portanto têm que ser trocadas mensalmente. As de silicone não abrem tão rápido e então podem ser trocadas de 6 em 6 meses, mesmo assim é necessário estar atento se há alguma deterioração das tetinas, ok? Mas este é o tempo normalmente descrito. Pronto, então eu tenho um bebê sem dentes, preciso de higienizar a cavidade oral. Com escova e com pasta de dentes, não, porque se não há dentes, não há cáries. No entanto, se estivermos a falar de um bebê que tem que bolsa muito, se os pais conseguirem perceber que fica leite parado, placas de leite parado na gengiva, podem passar uma gaze ou uma toalha ou uma fralda umedecida só para mover a placa de saliva, vai fazer o resto do trabalho, é só mesmo para ajudar para não ficar parada no mesmo sítio, ok? Chupetas, isto é logo a segunda dúvida que depois da amamentação e tudo, eu vou dar chupeta ou não vou dar chupeta ao meu filho? É amiga ou é inimiga? A chupeta é amiga em algumas situações, porque como em inglês é o pacifier, não é? O pacificador, e é mesmo isso que ela faz. Se for preciso, eu prefiro que usem. Se o bebê precisa da sucção não nutritiva, ele vai sempre precisar, mas se ele precisar, eu prefiro que use chupeta do que use dedo, ok? Portanto,
sim, se a chupeta ficar lá tempo em demasia, vai sempre provocar alterações da cavidade oral. Não há milagres, está ali um objeto que não deveria estar com muita frequência e os dentes vão se formar onde der e vão ter ali um obstáculo. Portanto, vai haver alteração, nós temos é que saber como usar a chupeta. Portanto, que dicas é que eu tenho para, se usar chupeta, o que é que pode fazer para evitar que chegue ao ponto de provocar alterações na cavidade oral? O mais importante de tudo é a frequência que o bebê vai usar a chupeta. Evitar ao máximo que o bebê tenha a chupeta em corrente, porque senão ele mal tem a destreza suficiente, vai pegar nela e vai usá-la quando lhe apetece. O ideal é estar sempre com os pais e só usar no momento em que ele precisar. Normalmente é para adormecer e assim que ele adormecer, retirá-la, porque ele não vai sentir falta dela assim que estiver a dormir. Nunca adicionar coisas doces à chupeta. Eles não precisam, eles só querem a sucção não nutritiva, eles não precisam, e os bebés não precisam de açúcar até aos 2 anos, nenhuma criança precisa de açúcar e não sente a necessidade. Portanto, nunca usar gotas nem mel na chupeta. Depois, outra dica que eu tenho é usar a chupeta certa, e já vou mostrar como é que ela deve ser, quais são os componentes, e por fim, idealmente retirá-la até aos 15 meses, ok? Cada bebê é um bebê e só os pais é que vão perceber o momento certo para o retirar. Nunca é o momento certo, nunca é ninguém está preparado para uma alteração ou para que o bebê de repente fique a dormir pior, mas há dicas, procurem os vossos médicos dentistas com diferenciação em odontopediatria ou mesmo odontopediatras especializados para vos indicar, porque não deve ser uma quebra brusca, deve ser algo pensado e planeado, ok? Portanto, então, a chupeta ideal. A chupeta ideal, primeiro, usar sempre uma tetina ortodôntica, que são estas que têm esta inclinação, porque se lembram da imagem da amamentação, assim a língua vai puxar para cima e a língua vai estar numa posição mais favorável do que se for uma chupeta muito redonda, que vai deixar a língua na arcada em baixo. Nós não queremos, senão não se vai desenvolver a parte de cima, ok? Portanto, queremos uma posição alta da língua. As chupetas também podem ser de silicone ou de borracha, igual às tetinas. Se for de borracha, de mês em mês, de silicone pode ser 6 meses, dependendo do estado da chupeta. E depois têm que ser respiráveis, senão vão causar dermatites à volta da boca do bebê. Pronto, e de repente, algures entre os 4 e os 14 meses, que sim, é um intervalo muito, muito grande em que pode nascer o dente, isto acontece para todos, vai surgir um dente, e normalmente são sempre os incisivos inferiores, este aqui pequenino, começa por aqui, e até ao final, até mais ou menos aos 3 anos, nascem todos os dentes de leite. A cronologia é apenas um guia, não se assustem se de repente os bebés normalmente começa aqui pelos incisivos inferiores e depois vai aos superiores e de repente vocês olham para a boca do vosso bebê e ele tem um molar. Não há problema, estejam só atentos se eles nascem aos pares, ok? Ou seja, se nasceu se este também aqui começou a aparecer, porque normalmente é só o código genético dos vossos filhos e se eles nascerem aos pares, estão na sua organização, onde aparecer todos. Casos para procurar o médico dentista. Se passados 14 meses ainda não tiver nenhum dente, temos que procurar se existe a genesia desse dente, ou seja, a não presença desse dente de leite ou não, ou alguma retenção, pode estar retido por algum motivo, às vezes pela gengiva, ou se começarem a aparecer muito desorganizados e não aos pares, ok? Ou qualquer alteração, ou se nascer um dente com alguma alteração de forma ou de cor, procurem o vosso dentista para tirar a dúvida se é algo normal ou se é algo que deve ser controlado clinicamente.
Então, como nós sabemos, quem já passou por isso sabe, e não é segredo nenhum, o nascimento do dente é um desconforto para o bebê, normalmente causa que ele fique muito irritável, por vezes faz febre, mas isto é importante. A febre provocada pelo nascimento de um dente não passa dos 38 graus retal, ok? Ou seja, se o vosso bebê de repente tem 38,5 ou 40, não é o dente. O que acontece muitas vezes, infelizmente, com o nascimento dos dentes é que há uma baixa de imunidade, ou seja, nesta altura os bebés apanham todos os vírus e bactérias, são infecções oportunistas, no fundo, porque eles estão mais fraquinhos e, infelizmente, apanham viroses, constipações e, portanto, um cuidado extra que podem ter se virem que está a nascer um dente é esterilizar com mais frequência a chupeta, os biberões, os brinquedos que ele leva à boca, para evitar estas infecções oportunistas. Para aliviar o desconforto mesmo físico de estar a nascer o dente, podemos usar os gelados, podemos fazer à venda estas pequenas formas muito facilmente encontradas online para poder fazer geladinhos do que quer que seja, pode ser de leite materno, pode ser de fruta, pode ser com iogurte, se o bebê já estiver incluído na sua alimentação a fruta e o iogurte, e eles adoram e alivia-os muito, principalmente com os dentes à frente. Outra maneira para aliviarmos e ajudarmos são as dedeiras de silicone, que muitas vezes são confundidas que são para lavar dentes. Não são. Estas dedeiras não são para lavar dentes, servem exclusivamente para massajar a gengiva, ok? É só, o gel pode ser usado em conjunto, apesar de que o gel infelizmente não fica muito tempo por causa da saliva e também acaba por fugir. Portanto, a dedeira em si é a parte favorita para muitos bebés, portanto, vejam se o vosso bebê prefere, se gosta de morder o vosso dedo com a dedeira, ou então usar um mordedor ou anéis de dentição. Os mordedores normalmente têm sempre associado algum stop para o bebê estar limitado no que entra na cavidade oral, para não haver engasgamento, ou então usar os anéis de dentição que são coloridos, eles gostam, acham piada, alguns como estes aqui podem ser colocados no frigorífico e ainda ajudam mais no alívio da dentição. Então, de repente temos dentinhos em boca. Mal aparece o primeiro dente, temos mesmo que começar a escovagem, ok? Mal ele aparece, temos que ter o nosso kit de higiene e preparados para começar. Quer ele tenha aos 4, quer eles tenham aos 14 meses. É um processo de habituação. O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma escova pequenina, de cabeça pequenina, ok? Bem, bem pequenina, de cerdas bem macinhas, que não façam quase força nenhuma, só para nós fazermos a massagem quase aos dentes para tirar os restinhos de leite ou mesmo já os restinhos de comida, se o bebê já estiver na introdução de alimentos sólidos. A Chico tem este tipo de anel, tal como o mordedor, para impedir que o bebê, se estiver com a escova sozinho, também não consiga colocar muito dentro da cavidade e engasgar-se. Portanto, minha dica, se têm um bebê que já quer fazer ele, tenham 2 escovas, porque o bebê não vai escovar os dentes, vai trincar a escova e vai desfazê-la no instante. As cerdas, como são muito macias, vão se desfazer muito rápido. Portanto, tenham 2 iguais, para ele não querer a vossa, e os pais têm uma e o bebê tem outra. O bebê convém ter então o stop, os pais já não precisam porque controlam o que entra, ok? Depois a pasta dentífrica tem que ter já 1000 ppm de flúor logo no primeiro dente. Não vai haver esse problema com a Chico, porque a Chico só tem de 1000 ppm para cima, portanto, facílimo. As de fruta são as indicadas para os bebés pequeninos e depois há as já com mentol, menta suave,
que depois serão mais para os bebés, para as crianças mais crescidas, ou se houver indicação do odontopediatra ou do médico dentista, se houver alto risco de cárie. Okay? Aí tem que ter mais flúor, mas para o primeiro dente, 1000 ppm. Experimentem sabores, a ver o que é que... Porque isto tem que ser uma experiência agradável para o bebê. Portanto, vejam o que é que ele gosta mais, o que é que ele se diverte mais. Alguns pais têm medo da toxicidade do flúor. O flúor, sim, se for ingerido em grandes quantidades, é tóxico, mas nunca com o que nós usamos numa escova. O que nós usamos numa escova é igual a um grão de arroz cru, ou seja, eu vou demonstrar aqui como é que se põe a pasta para um bebê. Eu nem sei se conseguem ver na imagem, mas basicamente é só aparecer um bocadinho de pasta e tocar, ok? E vai ficar esta coisinha aqui, é só isto. Não passar por água, porque se houver água vai formar mais espuma e o bebê não consegue cuspir. Portanto, não passar por água, nem antes nem depois. Escovar o bebê. Em que posição? Primeiro vamos falar sobre o fio dentário, depois eu vou falar sobre a posição em que escovar. Quando há 2 dentinhos juntos já, não interessa a idade do bebê, temos que começar a usar o fio. A grande causa de cáries em bebés é a presença de restos alimentares entre 2 dentes. Portanto, hoje em dia nós já temos estes aplicadores por todo o lado, são facílimos, são coloridos, os bebés já acham piada, portanto, se o bebê já tem 2 dentes juntos, passamos o fiozinho para tirar a comida e ele ficar tranquilo. A posição para se escovar os dentes de um bebê. A ideal é sempre ser a 2 pessoas, porque senão vão ter que lutar com as mãozinhas dele. Portanto, convém sempre ter ajuda. Nós em consultório usamos esta, como a doutora Ariely, que é uma odontopediatra brasileira, está aqui a demonstrar, é uma técnica que nós chamamos técnica joelho a joelho, mas em casa pode ser, por exemplo, no trocador de fralda, o bebê deitado, quem vai escovar ficar do lado da cabeça, e o outro ajudante ficar a brincar com as mãos. Nunca prender, não é preciso prender o bebê, é só mesmo ir brincando com ele. Isto tem que haver um ambiente tranquilo de toda a parte, é uma brincadeira, ir mexendo na boquinha para ele se habituar, afastar os lábios devagarinho, passar devagarinho a escova nos dentes, para ele se habituar a ter esta própria seção, é mesmo para eles se habituarem aos bocadinhos, não é de repente ele vai deixar escovar maravilhosamente bem, não, é uma rotina. A certa altura vocês vão ter um bebê que já fala e que vai relembrar que tem que escovar os dentes no final, por exemplo, do banho. Ok? Portanto, usar esta técnica, cantar para ele se tiver uma canção preferida ou pôr a tocar uma música preferida, o que o deixar mais feliz nesta posição e neste ambiente, ok? Porque vai ser algo que ele vai fazer sempre 2 vezes por dia, todos os dias para o resto da vida, e tem que ser algo normal na vida dele. Portanto, consistência. Experimentar, fazer um dia, se não conseguiram, tentar outra vez no dia seguinte, até ele se habituar a ser como o banho. É uma coisa normal, tem que ser, e ele vai se divertir. A certa altura eles divertem-se com a escova e com a escovagem em si. Então, depois há de acontecer a primeira consulta no médico dentista. A primeira consulta deve ocorrer mal nasce o primeiro dente. Sim, nós às vezes vemos bebés mesmo muito pequeninos, é mesmo para ver se está tudo bem, ou até aos 12 meses, se não nascer nenhum dente até esse tempo. A consulta é para observar e ver se está tudo bem, para o bebê também se começar a sentir confortável, como em qualquer consultório clínico, e para nós podermos avaliar e tirar dúvidas sobre como estão os hábitos alimentares do bebê, sobre a amamentação, sobre a alimentação sólida também, se a introdução, como é que o bebê se está a dar, se precisam de dicas para a mastigação. Para avaliar a respiração, principalmente esta é uma parte importante, porque quanto mais cedo for corrigida, melhor se vai dar o desenvolvimento do bebê.
e ver o estado da cavidade oral, a parte da gengiva, da língua, se o freio lingual está correto, se não está, e se já tiver dentes, ver o formato, ver a cor, ver se tem manchas, se está tudo bem, ok? E se a escovagem está a ser eficaz ou não. É uma consulta divertida, é para eles andarem de um lado para o outro e divertirem-se o máximo possível e perceberem que isto é só, nós queremos é prevenção, 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 basicamente. Não evitar tratamentos para que o vosso bebê não tenha que passar por isso e simplesmente divertirem-se na consulta. Muito obrigada espero ter tocado em vários assuntos que tivessem dúvidas e ter-vos informado o máximo possível, e agora vou responder às perguntas que tiverem. Não sei, não sei, desculpem se eu tenho acesso aqui às perguntas. Acho que só mesmo tirando, peço desculpa. Ok, está aqui em cima. Ok, aqui já tenho uma pergunta da Ana, se pode receber anestesia na consulta dentária. Sim, grávidas podem e devem, ninguém deve passar por nenhum sofrimento durante a consulta. Nós temos, não havendo alergias, mas há sempre uma alternativa de anestesia que pode ser dada na grávida sem problema nenhum para o bebê, ok? Ora... Pronto, lavar a boca do bebê antes de ter dentes não é necessário, a não ser que se fiquem acumuladas placas de leite na gengiva do bebê. Vocês conseguem olhar e conseguem perceber se está lá alguma plaquinha de leite que normalmente autorresolve-se. A saliva do bebê limpa por si. Se virem que é consistente, passem uma gaze ou umedecida, ou simplesmente a fraldinha, não é, que nós usamos para o bolsar, molhem um bocadinho com água morna e passem sobre a gengiva muito gentilmente, só para tirar a placa e para movê-la no fundo, para ela ser limpa depois pela saliva. Ora... Com que idade aconselho o aumento de flúor na criança? Isso tem que ser avaliado durante o tempo com a criança, porque depende do nível de risco de cárie. Normalmente é acima dos 6 anos que se troca, mas por vezes crianças mais pequenas precisam logo dos 1450 ppm de flúor, que é o flúor que o adulto também usa. Portanto, tem que ser avaliado pelo médico dentista o nível de risco de cárie. Se for alto, vai-se ter que aumentar mais cedo. Se não, só por volta dos 6 anos é que trocamos, passa dos 1000 para os 1450. A frequência da higienização do oral do bebê no primeiro dente é 2 vezes por dia, é de manhã e à noite. Eu penso que aqui ninguém perguntou, mas vai se calhar surgir esta dúvida depois, que é os bebés que ainda bebem leite antes de dormir e adormecem. Pronto, papás, isto é uma fase, se conseguirem passar a escova, perfeito. Se o bebê já adormeceu, pronto, deitem-no e escovem de manhã, mas vão tentando introduzir a escovagem após o último leite. Mesmo que o bebê esteja meio a dormir, se conseguirem passar a escovinha com um bocadinho de pasta, façam-no. Façam-no sempre, porque a noite é a parte mais complicada para a formação de cárie. Portanto, o ideal é porque há uma diminuição da saliva e os dentes ficam muito desprotegidos. Portanto, se conseguirem passar,
perfeito, o bebê começa-se a habituar a essa rotina. Se não houver, se não conseguirem, tentem no dia seguinte, é sempre assim. Não deu neste dia, não há problema, tentem no dia seguinte, porque a certa altura os bebés não têm indicação para beber leite imediatamente antes de dormir, porque já estão com a alimentação completamente sólida, e conseguem, já conseguem fazer após o banho, por exemplo, se derem banho à noite. Obviamente, se não derem, ter na mesma essa paragem na rotina antes de dormir, ok? Pastas dos dentes recomendaram com 1000 ppm e deram outra marca, não há problema, tem 1000 ppm. Uma coisa que eu queria muito falar, não liguem à idade que diz nas embalagens. As idades não interessam, são muito subjetivas, até porque, como eu disse, depende muito da criança e do nível de risco de cárie da criança. Portanto, olhem só para os ppm de flúor e para o sabor, para o que o bebê gosta ou não. Portanto, tentem ver se tem 1000 ppm, se tem, sim senhor, porque há outras que têm 500. Os 500 não estão indicadas para quase situação nenhuma, não é o suficiente para o controlo da cárie, portanto, e para a higienização, portanto, sempre 1000 ppm, se tem 1000 ppm é indicada para qualquer tipo de dente logo no início. Se virmos que depois avaliar se o risco de cárie é maior, aí vamos ter que aumentar, mas peçam a opinião não aumentem sem ter a opinião do médico dentista, ok? Não é preciso mais. Ora, bebê com 6 meses, quase 7, nada de dentinhos ainda. Baba muito, sim, baba muito desde os 4 meses e meio, e anda bastante irritado. 6 a 7 meses ainda sem dentinhos, sem problema nenhum. Como eu disse, vai desde os 4 meses até os 14. Ele pode aparecer o primeiro dente aos 14 meses ainda. A parte da baba não está sempre ligada à parte do dente. Tem a ver com uma produção, um aumento de produção de saliva. Aos 4 meses, principalmente, há um aumento de produção de saliva. Tem a ver com a maturação das glândulas salivares do bebê. Portanto, há ali um aumento grande de saliva e deles quererem explorar a boca também, e então há muita baba. Não pode não ser sinal de primeiro dente. Se leva tudo à boca, lá está, pode não ser o dente. Há um sinal, há um cordãozinho na gengiva. Quem tem bebés muito pequeninos sabe. Quando eles são recém-nascidos, há um cordão de gengiva mais grosso. Quando esse cordão desaparecer, 1 a 2 meses o primeiro dente aparece, ok? Isso é o que melhor nos diz se vai nascer o dente ou não. Quando esse cordãozinho começar a desaparecer de gengiva, o primeiro dente está mesmo para nascer, ok? Portanto, é paciência, muito, muito carinho que eles precisam nessa altura, precisam de muito miminho, muito colinho, e o resto é as dicas que eu dei de coisas fresquinhas e trincar coisas, ajuda. Os mordedores acabam por ajudá-los muito, muitas vezes. Por isso, nada de... Os pais não estão a fazer tudo bem, é mesmo ajudá-los a passar esta fase que vai até aos 2 anos, por isso um bocadinho de paciência, eles quando chegam aos 2 anos já se queixam mais especificamente, é mais fácil. Esta fase nós temos que descobrir um bocadinho o que é que eles nos querem dizer. Pronto, eu penso que não tenho mais perguntas, que respondi a tudo. Espero que tenha tirado as vossas dúvidas todas e que se sintam mais preparadas e preparados para enfrentar isto. Qualquer dúvida que tenham, contactem-nos, não tenho problema nenhum em responder às vossas dúvidas e lá está, é uma aventura boa, mas que deve ser feita em equipa. Se têm dúvidas, procurem-nos, porque nós estamos treinados para vos ajudar e para ajudar o vosso bebê, ok? Muito obrigada por terem estado presentes e até breve, ok? Beijinhos a todos.